não. Eu apoio. Dá até pra fazer uma loja do deserto, né, Curi? Você tem até um cantinho aí, né, velho? Tá gravando. Começou a gravar, vamos lá. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, A professor. gente vai começar, Bom dia. a gente vai começar um novo assunto hoje, tá? Encerrando já, praticamente, essa SD de proporcionalidade. Nós já vimos razão, já vimos as diversas razões especiais, escala, velocidade média, densidade demográfica, né, consumo médio. Já vimos a proporção e as propriedades da proporção. Está pendente aí uma correção em uma turma, mas aí eu faço presencial, porque como hoje é todo mundo, eu não tenho como fazer uma correção hoje, porque algumas turmas chegaram a ver uma correção, porque a formatura de sexta acabou que atrapalhou algumas turmas, né? Aquele atraso que teve. Mas aí a gente só vai fazer uma correção na aula presencial e segue o conteúdo. E hoje a gente vai começar a trabalhar com a regra de 3. A regra de 3 é um dos assuntos mais famosos aí do 7º ano, que nada mais é, gente, a regra de 3 nada mais é do que uma aplicação da proporção. Então, às vezes a gente pergunta assim, para que eu tenho que aprender proporção para resolver proporção e regra de 3? Porque se você sabe proporção, regra de 3 para você é fichinha, tá? Então, hoje a gente vai aprender a regra de 3 simples, tá? Que é um assunto muito bom, muito gostoso, inclusive. Só que antes de entrar propriamente na regra de 3 simples, a gente tem que entender o conceito de grandeza. Tá? Então, o que é grandeza na matemática? Alguém já ouviu falar nessa palavra grandeza? Já. O senhor está apresentando a tela? Vou começar a apresentar agora. Alguém já ouviu falar nessa palavra grandeza? Já. Claro. O que é grandeza? Alguém sabe dizer o que seria uma grandeza na matemática? Não. Seria algum tipo de altura? Algo que você Um pode medir. Tamanho. Algo que? Você pode medir. Exatamente isso. Então, a grandeza na matemática, anota isso que é importante, tá, gente? Grandeza na matemática é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Contado no sentido de quantificado. Então, a altura é uma grandeza. Exatamente. Altura é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, né? Comprimento é uma grandeza. Na verdade, altura e comprimento são a mesma grandeza, né? Temperatura é uma grandeza. Quantidade de pessoas é uma grandeza. Então, tudo aquilo que eu consigo medir ou contar, a matemática chama de grandeza. Então, por exemplo, apesar do nome grandeza ser grandeza e Cury ser pequeno, a gente diz, né, que a altura de Cury, por menor que seja, é uma grandeza. Deveria existir a palavra pequeneza para esses casos. Professor, pode ser pequeno, mas minha inteligência é grande, professor. Excelente, meu aluno. Olha, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Coloque isso na sua cabeça. Então, a altura de Cury, gente, não é uma grandeza, mas é uma grandeza, né? É uma grandeza, porque eu posso... Parece que não, mas a gente pode medir a altura de Cury. A gente pode medir, né, Cury, sua altura? Dá? Com a fita métrica. Com aquela fita métrica de costureiro. Aí Não, né? você está usando um elemento muito grande aí. Professor? Uma régua. Mas, professor, é verdade. Aquela régua que é pequenininha, tipo uma de 15 centímetros, eu acho que dá.
Exatamente. Uma régua dá para medir Cury. Dá para usar uma régua para Não, medir ô professor, E ainda fica sobrando, né? ô professor, eu tô sentado numa cadeira em que meu pé nem encosta no chão, professor. Oh, que Ó, novidade. que legal. Novidade. Que novidade. O senhor falar régua generaliza muito, porque aqui na minha casa tinha uma régua do meu tamanho, professor. Ah, então não. É uma régua de 30 centímetros. Uma Não, régua de meu transfer tamanho dobro. não, era de 1 metro. Uma régua de 30 centímetros quebrada, né, no meio. Então vamos lá. Vocês estão demais hoje, hein? Altura de Cury, nossa altura é uma grandeza. Nossa idade é uma grandeza. O preço das coisas é uma grandeza. Então ficou claro o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir e que eu posso contar. O tempo é uma grandeza, a temperatura é uma grandeza, a quantidade de coisas que eu tenho é uma grandeza, o tempo que se leva para concluir um determinado trabalho, serviço, é uma grandeza. A quantidade de pessoas que estão trabalhando em um determinado local, em uma determinada obra, é uma grandeza. Então, tudo que eu posso medir ou contar é chamado de grandeza. Diga, Yasmin. Pode falar, minha aluna. Levantou a mão? Não, professor, eu levantei a mão sem querer. Ah. Então, tudo que se pode ser medido ou contado é uma grandeza. E aí, a matemática vai ter dois tipos de grandeza. Alguém já estudou aí? Eu pedi para estudar. Alguém já estudou? Grandezas proporcionais. Sabe por quê, gente? Primeira coisa que vocês precisam entender. Seriam aquelas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais? Exatamente. Então, observe. Nem toda grandeza é proporcional. Nem toda grandeza é proporcional a uma outra grandeza. Por exemplo, Jorge lavou as roupas dele lá e botou uma calça para secar no sol. Se ele colocar uma calça para secar lá pendurada no varal, em 40 minutos a calça dele está seca. Se ele colocar duas calças para secar, eu coloquei duas calças para secar, vai interferir no tempo porque eu aumentei a quantidade de calças ou não? Não. Não vai. Então perceba aí que o tempo de secamento e a quantidade de calças que eu coloquei para secar não são grandezas proporcionais. Você quer ver um outro exemplo fatídico de duas grandezas que não são proporcionais? Por que fatídico? Idade e altura. A idade, ela não é proporcional à altura, né, Cury? Porque eu Cabe a mim, professor. Eu tinha Ainda, 1,60 com 5 professor, anos. ainda. não é proporcional, pelo menos não é, né, diretamente proporcional. Quando chegar, professor, Quanto mais idade eu tenho, quer dizer, existe uma certa proporcionalidade na altura. Claro que Cury não tem o mesmo Professor, tamanho desde que do quando eu chegar nos 14 anos, eu chego no 1,50. Eu Exato. quero ver vocês falarem de mim. É uma proporção um pouco mais lenta. Mas eu não posso dizer assim, ó, se Cury tem 1,30 m com 12 anos de idade, significa que... Nossa, é 1,46, Seleção. Fala assim, não. É 1,46, é pronto. Então, você tem quantos anos hoje, Cury? 12. 12. Então, a gente pode fazer assim, ó. Atualmente, Cury tem 1,46 m e tem 12 anos. Eu posso dizer que quando ele tiver 24 anos, ele vai ter o dobro da altura dele? Pode dizer sim, professor, mas vai estar errado. Pode dizer que sim, mas está completamente errado. Está completamente errado. Né? Porque a idade da pessoa não é proporcional ao tamanho. Tanto é que, por exemplo, Pedro Veras, eu acredito que é o mais alto da turma, né, Pedro? Do 7º ano. Sim. É o mais alto da turma. É o mais velho. 1,90. Você tem quantos anos? 1,80 e pouco. Eu tenho 13. Luiz também. Luiz é alta. Luiz é alta. Né? Luiz, você tem quantos anos, Luiz? Eu tenho 12. Aí, ó, o Luiz tem a mesma idade de Cury. Você percebe que a idade não tem nada a ver com o tamanho?
Então, idade e tamanho não são duas grandezas proporcionais. Ficou claro isso, gente? Tá. Professor, eu posso Eu falar? já sei disso, professor, na prática. Professor, Pode. tem uma coisa. O senhor já olhou para algum adulto e pensou que olho grande? Não, o olho mesmo, o olho da pessoa era grande? Não, nunca olhei, não. Nunca olhei. Não? Só olhei pra riso, né? Tem várias pessoas que eu já pensei assim, nossa, que olho grande. Mas, professor, o olho da pessoa quando ela é adulta é o mesmo tamanho do olho que a pessoa é um bebê, professor. Como é isso? Ah, não sei Por que disso, no não. bebê não parece ser olho grande? Não sei disso, não. Aí eu não sei, não. Professor, posso falar a minha idade e minha altura? Fala rapidinho aí, Nathan, sua idade e sua altura. Tenho 13 anos e eu tenho 1,64 m. Tá vendo que é relativo demais a idade e a altura, então não são grandezas proporcionais, tá? Professor, Mas um exemplo de que não é grandezas proporcionais, professor, é que o senhor tem mais do que o dobro da idade de Pedro Veras e não é da altura dele. Ele é mais alto. excelente colocação, Rios. Pedro Veras é quase do meu tamanho e eu Agora tenho... dá para zoar o professor. Ele é mais alto, né, professor? Ele é mais alto, é? É, professor. Ah, então aí eu tenho quase o triplo da idade dele. Então, idade e altura não são grandezas que são diretamente proporcionais. Porém, Professora Flávia também é ótima. a matemática só vai trabalhar com grandezas que são ditas proporcionais, tá? Então, a matemática só vai trabalhar com as grandezas que são ditas proporcionais. E existem duas classificações para esses tipos de grandeza. As grandezas diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. O que seriam as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos para a definição. Anota isso, tá? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando Então, gente, ó, note aí a definição bem importante. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao dobrarmos o valor de uma, o da outra também dobra. O valor da outra também dobra. Um exemplo bem fácil de duas grandezas proporcionais. Quantidade e preço. São duas grandezas diretamente proporcionais. Hoje, né, com R$1 você consegue comprar 3 pães. Então, R$1 compra 3 pães. R$2 você compra quantos pães? 6. 6 pães. R$3 você compra quantos pães? 9. 9 pães. Então, você percebe que quando eu dobro uma grandeza, o valor de uma grandeza, o valor da outra também dobra. Quando eu triplico... Então, R$4 são 12 pães, é isso? Hã? R$4 são 12 pães? R$4 são 12 pães. Tá? Então, perceba que o preço que eu pago é diretamente proporcional. O preço que eu pago é diretamente proporcional à quantidade que eu compro. Em outras palavras, quanto mais eu compro, mais eu
Gasto. Quanto mais eu compro, Pago, né? Perco. pago, né? Gasto. Então, as grandezas, quais são as... Quando eu falo assim, ó, um real, é a tabuada do 3, Natan, é a tabuada do 3. R$ 1 e 3 pães. Quais são as duas grandezas aí nessa fala? R$ 1 e 3 pães. Quantidade e preço. Quantidade e preço. Então, a quantidade é diretamente proporcional ao preço, ou o preço é diretamente proporcional à quantidade. Professor, Diga. mas no caso de quilo, porque, por exemplo, se pegar 2 pimentões, não representa que o preço do pimentão vai dobrar, porque um pode ser mais pesado que o outro. Não, mas a quantidade de pimentão que você está comprando é um somatório que você vai colocar na balança. Mas se eu comprar 2 pimentões, não significa que vai dobrar o preço do pimentão. Não, mas você não paga pimentão por quilo, por quantidade, Juliana. Você paga pimentão por quilo. Você está comprando uma certa quantidade de pimentão. Essa quantidade de pimentão ela é quantificada em gramas, em quilos. Eu posso comprar um pimentão de 1 grama e um pimentão de 500 gramas. Eu vou estar comprando 501 gramas de pimentão. E 501 gramas de pimentão é um determinado valor. Se eu dobro a massa do pimentão, eu vou dobrar o valor. Aí você está especificando o pimentão. Eu não estou comprando preço por pimentão, eu estou comprando uma quantidade em massa de pimentão, que você vai colocar tudo em um saco lá e vai colocar na balança. Ele vai pesar os pimentões e vai dizer se você comprou 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos ou meio quilo. Então você está comprando uma quantidade de pimentão e não a unidade do pimentão. Ok? Tranquilo? Ok, professor. Então, um outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Diga, Luiz. O senhor pode tentar tirar esse negocinho preto da tela só para tentar copiar o resto que tá... Ah, obrigada. Um outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais. 2 soldados conseguem capinar o jardim de lá do Colégio Militar de Salvador em 3 horas. Espera aí, Curi. 2 soldados conseguem capinar o jardim do Colégio Militar de Salvador e deixar o jardim bonitinho em 2 horas. Se eu coloco mais 2 soldados com a mesma eficiência dos 2 primeiros, ele vai fazer essa capinação em quanto tempo? Metade do Menos tempo. tempo de 1 hora, mais ou menos? Tempo. E aí, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente proporcionais. Você percebe? De capinadores? Não sei o nome não, professor. É capinar de soldado. Você dobrou a quantidade de pessoas, mas o tempo aconteceu o quê? Diminuiu. Pela metade. Então, aí nós temos um exemplo de 2 grandezas inversamente proporcionais. Tá? Um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. 2 copiadoras, uma copiadora produz 1000 cópias por minuto. Só que eu preciso de mais. 1000 cópias está pouco para um evento de não sei quantas mil pessoas. Aí eu vou comprar uma outra copiadora. 2 copiadoras vai produzir 2000 cópias por minuto. Então, a quantidade de copiadoras e a quantidade de cópias produzidas são 2 grandezas diretamente proporcionais. Alguma dúvida, gente, em grandezas diretamente proporcionais? Não, senhor. É bem fácil. Diga, Curi. Professor, na hora que o senhor ia falar, eu jurei que o senhor ia falar 2 soldados bisonhos. Oxente, Deus é mais. Soldados não são bisonhos, não. Soldado trabalha muito. Eu Vamos sei, lá. professor, porque o senhor fica falando aqui que eu voltou de bisonho no quarto. Eu pensei que o senhor fala isso. Não. Vamos lá. Professor? Diga, Lizzy. Professor, o senhor pode explicar qual é a diferença, então, entre a grandeza diretamente e a inversamente? Pronto. A diretamente, você já entendeu? Diretamente, você já entendeu?
Professor, mais ou menos. O diretamente sim, mas o inversamente mais ou menos. Pronto, eu não falo do inversamente, eu só dei um exemplo de inversamente. Mas o diretamente, você já entendeu? Então, vamos para o inversamente agora. Então, duas grandezas, anota aí a definição. Duas grandezas são inversamente Então, ó, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao dobrarmos o valor de uma, o valor da outra acontece o quê? Divide em 2. Reduz-se a metade, ou divide em 2. E, gente, não foque só no dobrar, não, tá? Dobrar só é um exemplo. Porque se eu triplicar o de uma, vai acontecer o quê com a outra? Triplicar também, ou dividir em 3 a outra. Dividir em 3 a outra. Se eu não é inversamente proporcional. Se eu quadruplicar uma, vai acontecer o quê com a outra? Dividir em 4. Dividir em 4. Então, você vai manter essa proporção, tá? Então, se 2 soldados fazem o trabalho em 4 horas, se eu colocar 8 soldados fazendo o mesmo trabalho, e os 8 soldados com a mesma capacidade... Vai fazer em 2. Vai ser feito... Não. Ué? Eu quadrupliquei a quantidade de soldados. Quadruplicou, sim. Não, mas você tinha dado o exemplo com 4 soldados. Aí se ficou em outra, e se ficou em 8, aí vai dividir em 2 ou outro. Não, eu pensei que eu falei 2. Se 2 soldados fazem o serviço em 4 horas, 8 soldados vão fazer o serviço Fazem uma. Em uma hora. Porque quando eu quadruplico a quantidade de soldados, o meu tempo é reduzido na 4ª parte, ou é dividido por 4. Um outro exemplo, né? Se eu pegar meu carro agora e me dirigir à Feira de Santana a uma velocidade de 50 km por hora, eu vou chegar em feira em 2 horas. Mas se eu colocar meu carro a 100 km por hora... Ele chega em 1 hora. Vou chegar em feira em 1 hora. Só uma pergunta, mas caso eu só for a 150 km, quanto tempo demora? Aí, se eu triplico... 40 minutos. 40 minutos. Basicamente 40 minutos. Tá? Então, você tem que entender isso. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando você aumentar uma e a outra diminuir na mesma proporção. Então, por exemplo, eu quero encher uma piscina para brincar com os meus amigos, né? Uma piscina de 10 mil litros. E eu boto uma mangueira lá para poder encher minha piscina. Essa mangueira sozinha vai encher minha piscina em 5 horas. Se eu colocar 2 mangueiras com a mesma vazão de água, eu vou encher a mesma piscina em quanto tempo? 2 horas e meia. 2 horas e meia. Porque se uma mangueira só eu demoro 5 horas para encher, se eu estou colocando 2 mangueiras, ou seja, se eu estou dobrando a minha capacidade de enchimento, o meu tempo vai ser reduzido. Dividido. Ele vai ser dividido. Você vai encher mais rápido. A minha piscina vai encher mais rápido. Então, ficou claro aí, gente? 2 grandezas inversamente proporcionais? Ficou, senhor. Então, assim, eu entender isso, Sim, gente, senhor. é a condição sine qua non para eu saber resolver uma regra de 3. Por quê? A depender das grandezas serem diretamente
ou inversamente proporcionais, na regra de 3, o meu cálculo muda. Então, o cálculo não é o mesmo para grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, antes de eu resolver uma regra de 3, eu preciso identificar naquela regra de 3 se as grandezas em questão são diretamente ou são inversamente. Gente, alguma dúvida? Podemos começar a resolver nossa primeira regra de 3? Senhor. Sim, senhor. Vamos lá. Regra de 3 simples. Ô, professor, peraí, você pode voltar rapidinho? Só para eu copiar a última frase? Professor, Diga, Júlio. a gente está dando aqui regra de 3 simples, mas o que diferencia uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta? Na regra de 3 simples, você só trabalha com duas grandezas. Na regra de 3 composta, você trabalha com mais de duas grandezas. Eu não sei se eu estou certo, mas essa vírgula aí tá me dando um pouco de agonia. Duas grandezas são inversamente proporcionais, depois vírgula, quando dobrarmos uma, o valor da outra reduz-se à metade. Essa vírgula é para estar aí ou para estar depois do quando? Não sei, professor. Não sei, não. Que Você tem toque? Tá depois do quando. Com vírgula? Na verdade, nem era para ter vírgula. Não é para ter vírgula, não. Já tirei a vírgula. Ah, tá. Que tava me dando agonia. Sim, você é maluco, hein? Não é toque, professor, sabe? É toque mesmo. Agonia. Vamos lá. Um exemplo de regra de 3 simples. E aí vocês vão identificar se as grandezas em questão são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Então, E são 755? Tá tão claro que você entendeu, né, guerreiro? Joana ganha R$15 de comissão a cada R$200 vendidos. Quanto ganhará de comissão se vender R$755? Então, primeira coisa, quais são as duas grandezas presentes nessa situação problema? Seria a comissão. Professor, eu tenho o dinheiro da comissão e tenho o dinheiro vendido, não seria Tudo isso? é dinheiro, concorda? Nesse caso, Sim. são duas grandezas, tudo dinheiro. Só que uma é a comissão e a outra é o total de vendas, beleza? Então, monte aí. Olha como é que você vai montar a sua regra de 3. Comissão é a primeira grandeza. Já tinha escala, né, professor? Total de vendas é a segunda grandeza. E vamos montar a nossa regra de 3. Por que que o nome é regra de 3? Porque são 3 membros e você tem que descobrir o quarto. Exatamente. 3 valores serão conhecidos e você vai ter que descobrir o quarto. Por isso que o nome é regra de 3. Então, observe. Ela ganha R$15 para cada 200 que vende. Se ela vendeu R$755, ela ganhou quanto? É assim que eu vou montar a minha regra de 3. Alguma dúvida, gente? Não, se não me engano, professor, tem que para de falar. Para de falar, o telefone está cortando. Para. Escreve no chat. Então, ó, a cada R$15 que ela vende,
A cada 200 reais que ela vende, ela ganha 15. Se ela vendeu 755, aí está a pergunta. Ela vai ganhar mais ou menos do que 15? Mais. Então, essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente. Então, como é que eu digo que elas são diretamente? É a famosa seta. Quando a comissão sobe, acontece quando a venda sobe, a comissão também sobe. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais. Alguma dúvida até aí, gente? Não, senhor. Quando uma sobe, a outra também sobe. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Que a gente vai usar para calcular o salário de cada um. Arte, sua internet está cortando, você sabe disso. Então, por favor, não adianta nem você falar. Escreve no chat. Então, vai ficar como? Professor, Diga. a gente pode calcular a regra de 3 simples como... Ô, professor, eu esqueci. Como a gente calcula a proporção? Sim. A regra de 3 simples é a aplicação da proporção. Então, significa o quê, gente? Que 15 está para quem? 200. 200, assim como X está para 755. Está para 755. Perceba que aqui e aqui, o que está em cima são o quê? Comissões. E o que está embaixo são o quê? Total de vendas. Total de vendas. Então você vai dividir 755 por 200 e multiplicar por 15. Sim, você vai fazer a aplicação da proporção. Meio por extremo. Então vai ficar como? 200x é igual a 15 vezes 755. 200x é igual a quem? Quanto é 15 vezes 755? 15 vezes 755. 11.325. Então, oi. Na P, a gente pode fazer, por exemplo, dividir 15 por 200 e depois multiplicar o resultado por 755? Sim. Pode, né? Então, professor, as proporções, a gente já estava fazendo regra de 3 e a gente não sabia. Sim, não sabia. Na verdade, não sabia, não. Você estava fazendo sem dar nome aos bois, né? E não só na proporção. Na vida, lá atrás, você já resolvia regra de 3 simples, quando a professora perguntava, se eu comprar R$1 de pão, eu compro 2 pães, R$2 de pão, 4 pães. Já era uma regra de 3 simples, só que sem a álgebra necessariamente. Professor? Diga. Em vez de eu fazer do jeito que o senhor fez, eu poderia fazer o seguinte, pegar 755, aí eu dividir por 200. Aí vai dar 3,775. Aí eu multiplico por 15. Sim. Eu fiz assim, mas... Exatamente, pode fazer. O bom, gente, da regra de 3 é, quando as grandezas são diretamente proporcionais, você aplica normalmente a propriedade da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Diga, Luísa. Professor, eu não entendi a montagem que o senhor fez ali no início, que colocou a comissão em cima. Não entendi sua pergunta, Luísa. Eu não entendi por que o senhor colocou daquela forma, nessa parte que você colocou
15 sobre 20, ou 200. Eu não entendi essa parte que o senhor colocou dessa forma. Você lembra que eu disse que numa proporção A está para B, assim como C está para D, eu poderia, em vez de dizer que o A está para B, eu poderia dizer que o A está para C? Só que se o A estiver para C, o B estaria para D? Lembra que eu falei isso em sala? Transformação de proporção. Eu posso dizer que o A está para B como o C está para D, mas eu também posso dizer que o A está para o C, assim como o B está para o D. Pense aqui, ó. 1 está para 2, assim como 2 está para 4. Ou seja, 1 é a metade de 2, como 2 é a metade de 4. Mas eu também posso fazer assim, ó. 1 é a metade de 2, como 2 é a metade de 4. Entendeu? Então, do jeito que está aqui, você poderia montar que 15 está para X, assim como 200 está para 755. Você poderia montar desse jeito também, tranquilamente. Entendeu? Então, pode existir várias formas de moldar isso. Sim, sim. Basicamente, você tem 4 formas de montar a mesma proporção. Professor, Oi. No cálculo da regra de 3, o senhor vai querer na prova que obrigatoriamente a gente faça o cálculo da cruz ou pode ir por outra maneira, sendo que acha o X? Não, pode usar outras ferramentas sem problema. E eu não conheço esse cálculo da cruz, não. Eu conheço a propriedade fundamental da proporção. Negócio de cálculo da cruz. Tira esse negócio de cruz. Gente, a aula terminou, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente vai... Amanhã não, porque amanhã é feriado. Quarta-feira a gente começa a fazer de regra de... Professor, uma pergunta. Quarta-feira vai ter aula presencial? Claro que sim. Professor. Não,